para tu seres campeão da Libertadores da América, tu pode ser rebaixado? Eu disse, sim, pode, me rebaixa, mas eu sou campeão da Libertadores e fecha a conta. Olha aí, o Raul aderiu a isso, porque eu achava nos episódios anteriores que não, o Raul tá mais preocupado em ficar na Série A do que ganhar a Libertadores. Eles querem nos igualar, Mas Gustavo. eles querem o título. Eles querem nos igualar, Eles Gustavo. querem Não desigualar, é eles querem assim. desigualar. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para uma resenha e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou Gustavo, gremista, e com o Raul Lito e eu estão a gremista Renata e o colorado Alexandre. Em 30 segundos a gente vai rodar um videozinho aí com os nossos parceiros para o episódio de hoje. Cages Comunicação, identidade visual, conteúdos para mídias sociais e sistemas web. Velho Chico, camisetas com a marca Reserva. Vidraçaria Santos, atende Vale dos Sinos e região metropolitana. Guri Nerd, canecas personalizadas. O Celeiro, produtos naturais e coloniais. Resiliência Colorada, canal feito por torcedores do Inter. E Imortal por Elas, canal feito por torcedoras do Grêmio. Tá com a gente hoje é pela primeira vez um parceiro que é o Celeiro. E eu ganhei da dona do Celeiro ontem uma geleia Olha, de pimenta. boa pra Aquele caramba. tipo de geleia que a gente usa para botar em carne de porco, né? Então, Isso, ó, isso. ele tá aqui, vamos ver se dura até o nosso próximo churrasco, né? Que aí de repente a gente faz uma carne de porco e usa a geleia do Celeiro, que é um parceiro nosso, a Cecília, gremista, tava comigo ontem no jogo e tal. Bom, vamos começar falando de Grêmio. O Grêmio passou por mais uma rodada em que ele demonstrou desempenho em campo, né? Um jogo seguro, uma atuação segura. E Renata, eu não consigo entender como é que tem gente, como é que tem clube que perde para esse Cuiabá de virada em casa. Eu quando terminou o jogo, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, como é que o Grêmio ontem ganhou ao natural desse Cuiabá. Como é que acontece, né, de um time perder Cada um em com suas casa? façanhas, né? Exatamente, exatamente. Mas e aí, Renato, o que que tu achou do jogo? E me diz, depois da rodada de ontem, depois de a gente chegar aos 39 pontos, depois de a gente diminuir a vantagem, ou melhor, a distância entre o Botafogo e nós, era de 15, agora está em 12, eles tropeçaram. Tu acredita que ainda é possível, Renata, chegar perto desse Botafogo? E até, de repente, é possível acreditar no título ainda? Olha, no título eu até acho um pouquinho difícil, tá? Mas aí lembrando daquele nosso Brasileirão de 2008, que estava tudo certo, que o Grêmio acho que estava uns 10, 15 pontos na frente do São 11. Paulo, e aí o São Paulo conseguiu ser campeão, né? Tá certo que foi na última rodada, com um gol impedido, mas não interessa, foi campeão. Tá? O Grêmio deu o Grêmio conseguiu entregar o campeonato aquela vez. Então, acredito que tudo seja possível no futebol, mas eu acho que um segundo lugar dá sim, dá para lutar sim, e ainda mais depois de ontem, né? Já, por mais que tenha sido jogo em casa e tal, conseguiu um resultado satisfatório. Até o meu pai estava comentando, a gente estava comentando em casa ontem. Ontem, infelizmente, não consegui ir no jogo porque era aniversário da minha mãe, mas até a gente estava comentando em casa que esse é um placar mínimo a ser feito. É aquele placar tranquilo, de 2-0, tá jogando em casa. Querendo ou não, o Cuiabá é um time que não é tão forte quanto os outros, né? Não querendo desmerecer o adversário, mas inclusive esses times que são mais fraquinhos assim são os times mais difíceis de serem combatidos, né? São bem difíceis. E é isso, acho que dá pelo menos um segundo lugar, dá para sonhar assim. Acho que dá para. Ô, Renata, a Renata é realista que nem eu. Eu também, eu não tô acreditando em título. Eu Almejar. tô, eu tô assim confiante
no nosso objetivo, que era desde o início, nessa temporada, ficar dentro do G4. Se ficar em segundo lugar, tem uma certa premiação ali que interessa, né? O Inter mesmo conseguiu essa premiação ano passado, quando terminou a temporada, terminou o Brasileirão em segundo lugar. Mas eu fiz essa pergunta para ti, porque até quando eu fui escrever o meu post hoje sobre o Grêmio, pro nosso perfil no Instagram, eu fui procurar algumas coisas e o que eu achei de vídeo, assim, de torcedor já querendo, torcedor gremista já colocando isso como uma possibilidade, né? Já que o Botafogo tropeçou na última rodada e Nada não é impossível, né? Nada é impossível. Nada é impossível. No futebol nada é impossível. Né? Nada é impossível. Mas eu acho que o torcedor mais realista do Grêmio, ele não tá acreditando no título, ele tá mais confiante, pelo menos, em terminar o Brasileirão dentro do G4. E se terminar bem colocado, em segundo lugar, até vem bem uma premiação aí. E aí, Raul, que tu tá achando desse cenário que se pintou? O Botafogo foi desclassificado da Sul-Americana. Na última rodada, tropeçou. Parecia que não ia tropeçar, porque o Flamengo só ganha do Grêmio, né? Ele não ganha de outros, né? E o Botafogo vinha nesse embalo, mas aí parece que deu uns probleminhas lá, até o técnico deu umas declarações durante a coletiva no final do jogo que... eu acho que eles não só tropeçaram em campo, como tropeçaram na coletiva ali também, né? Mas... qual é o cenário que tu vê? Tu consegue acreditar que algo pode ser revertido? Até porque a gente vê 3 times, né? Palmeiras, Grêmio, Flamengo, e Fluminense estão embolados lá no topo da tabela. Bom, eu vejo o seguinte, assim, o Campeonato Brasileiro ele começou a tomar forma a partir de ontem. Tá? Eu vejo assim que o segundo turno aí começou já nos dando um mote de algumas coisas. Né? Primeiro, assim, eu vejo o Grêmio imbuído nessa intenção. Tá? Então, assim, o Botafogo perdendo da maneira como perdeu para o Flamengo ontem, né? Isso me diz assim, que existe a possibilidade, né, do Grêmio galgar mais do que um vice-campeonato. Né? Por quê? Porque foi a gordura, né, que o Flamengo, que o Botafogo tem, ele vai começar a queimar agora contra quem? Contra os times que estão no meio da tabela, que querem uma vaga na Sul-Americana, e contra aqueles que estão lá embaixo. Né? Então, assim, então vai ser ali. Então, vai ter uma briga de cachorro grande. Ele vai ter Curitiba, ele vai ter Vasco, ele vai ter Cruzeiro, ele vai ter Bahia, ele vai ter o Inter, ele vai ter o Atlético Paranaense. Então, quer dizer assim, o campeonato pro Botafogo vai ser terrível nesse segundo turno. Né? Então, eu vejo assim que o Grêmio, sim, tem todas as possibilidades, né, de conquistar. Né? Eu vejo o Grêmio já como vice-campeão. Tá? Eu vejo o Grêmio isso como vice-campeão. Eu vejo também assim essa grande possibilidade do Grêmio de ser campeão, porque o Botafogo, ele não vai conseguir se sustentar tanto como estava tendo. Por quê? Palmeiras daqui a pouco já vai ter que abrir mão aí, ou Libertadores, né? A Copa do Brasil já vai estar sendo decidida, certo? Então aí o negócio começa a tomar forma. E é todo mundo contra o Botafogo, né? Vão ser 19 clubes contra o Botafogo. Todo mundo vai querer ganhar. Ah, mas eu ganhei do futuro campeão brasileiro. Tá entendendo? E isso aí pesa muito. Então, quer dizer, eu vejo assim que existe sim essa possibilidade. E outra, assim, o Grêmio está encaixado, né, cara? Era isso que eu ia dizer. Né? O que eu coloquei no post hoje lá no Instagram? A gente precisa falar de um cara chamado PP. O Vinícius, o gremista aqui do canal, ficava repetindo que estava na esperança de que alguns jogadores voltassem do departamento médico que resolvesse alguns problemas, né, em alguns setores. E de fato, ele tinha razão. A volta do PP da lesão, o PP voltou em alto nível, em boa forma. Já na rodada anterior mostrou isso, quando a gente goleou
o Cruzeiro lá, 3-0, já dá para dizer que é uma goleada, e não tomou gol, né? Além de ele melhorar o meio de campo ali, com o sistema que o Renato montou de 3 volantes, deu uma proteção, vários jogadores se soltaram, a bola passou a chegar mais no nosso ataque, a servir o Luizito, o Soares, e isso se refletiu nas 2 últimas rodadas, né? Que a gente viu o Grêmio não tomar gol e o Grêmio ganhar com digamos assim, jogando um bom futebol. O PP fez toda a diferença. O meio de campo está jogando mais aproximado com o retorno dele, está dando mesmo uma proteção maior. Houve essa troca de goleiro aí, entrou o Kaique no último jogo, foi uma estreia positiva, ele teve uma boa atuação, é um goleiro seguro, né, mas o Grando está vivendo um bom momento também, então não tem nem assim, o Kaique entra para se somar, né, ele não entra para substituir, ele entra para somar o que a gente tem, né, como eu disse, o nosso goleiro, o Grando, ele não vive uma fase ruim, pelo contrário, ele está numa boa fase. Isso tem que ser valorizado. Alexandre, nessa linha aí que o Raul destacou. Só para eu fechar, então, aí também. Não, vai voltar para ti. Eu vou só passar pro Alexandre dar a palavra inicial dele. Nessa linha aí, Alexandre, da atuação do Grêmio, o que mudou em campo, o que melhorou, tu viu isso ou é muito, digamos assim, é muito gremista se iludindo com o que tá vendo em campo, né? O Grêmio Gustavo, o Grêmio tá firme no Campeonato Brasileiro e tá fazendo valer, sobretudo, o fator local, né? O Grêmio perde muito pouco pontos em casa, né? Tem se fazido valer do fator local e tá ganhando dos pequenos, né? Isso é importante. O Cuiabá, eu acho um time bem organizado, sabe? É um time, eu acho que ele não vai cair, né? Vejam vocês, eu vi o jogo, no início do jogo, antes do gol do Grêmio, do Soares, o Cuiabá num contra-ataque, o jogador, cujo nome eu não lembro agora, ele entra na diagonal pela esquerda e ele ia fazer o gol ali, ele só não fez o gol por uma excelente defesa do goleiro, que a bola saiu a bola saiu forte, cruzada, mas parece que muda de direção e ele defende com um braço assim junto ao corpo ali, ia ser gol, né? E aí provavelmente mudaria o jogo, porque sai ganhando e aí o Grêmio tem que se abrir demais, né? Esse jogador que tu falasse, Gustavo, o PP, é aquele jogador que a gente chama o arrumador de meio de campo, né? Dá todo o tom, preenche o meio de campo, é um jogador que vai e vem, né? Que marca, ataca, passa bem. Então é um grande arrumador de meio de campo, ele deu azar no início do ano, acho que em meio ao Campeonato Gaúcho ele tem uma lesão muscular ali e não consegue voltar, né? Eu acho que tem outra em cima, e se atrasou muito, acho que ele deve ter ficado de 3 a 4 meses sem jogar futebol aí, né? Então, realmente é um jogador que dá todo o toque no meio de campo ali, né? O Grêmio tá ajustado, né? Agora, eu não posso deixar de comentar que o gol do Soares é um frango do goleiro, né? Olha, a bola mascada, relativamente fraca, quando passa por baixo do goleiro é frango. Aliás, o futebol brasileiro, com raríssimas exceções, está muito mal servido de goleiro. Os goleiros estão ruins, não estão cuidando do peso. O que tem de goleiro gordo aí é brincadeira, cara. Esse goleiro do Cuiabá é um goleiro pesado, né? Mas, enfim, o Grêmio está bem. Eu acho que esses 12 pontos, digamos assim, faltam 16 rodadas, se não me engano, né? Ou 15, acho que 16. Essa foi a terceira, né? São 19. Matematicamente é bem possível. Acontece que o Botafogo, em que pese ter perdido, né, na rodada anterior, como tu falasse, Gustavo, o do Flamengo, mas o Flamengo ganha sempre do Botafogo. Impressionante. O Botafogo não consegue ganhar do Flamengo. Mas a regularidade do Botafogo é muito grande. É difícil mudar essa tendência, né? O Botafogo vem bem, aí perdeu o Tiquinho por lesão, mas deve estar voltando, e aquele espanhol brasileiro entrou bem, né? Mas nada é impossível. Agora, só
Vou lembrar vocês aqui de uma situação. O Grêmio, para ser campeão brasileiro, se porventura houver uma reversão do quadro do Botafogo aí, né? O Grêmio precisa chegar na última rodada dependendo de si mesmo. O Grêmio não pode chegar na última rodada dependendo de algum tipo de resultado do Botafogo. Não esqueçam vocês que na última rodada, ou seja, na 38ª rodada, o Botafogo vem jogar com o Inter no Beira-Rio. Provavelmente o Inter, sem absolutamente nada para fazer no Brasileiro, nada, já, tudo indica, escapado do rebaixamento, vai entregar o jogo para o Botafogo. Né? Para o Grêmio não ser campeão brasileiro, se porventura o Grêmio tem alguma chance na última rodada. Então eu acho mais difícil ainda para o Grêmio, porque o Grêmio tem que abrir, precisa abrir 3 ou mais pontos na última rodada do Botafogo, porque senão o Inter entrega. Nós sabemos disso, né? Isso faz parte da nossa aldeia aqui, né? Eu acho muito difícil, mas... Bem observado. Não tem escapatória, né? Isso é certo, né? A não ser que o Inter esteja dependendo de um resultado para não cair, né? O que eu acho que a gente vai falar depois, dado aí a situação da tabela, acho que o Inter escapa. Mesmo fazendo sacamu. O Inter está sofrendo, nós vamos falar do Inter, mas o Inter está sofrendo de dupla personalidade, né? Uma síndrome aí. A psicologia explica, né? Antes de voltar a palavra para o Raul, e de repente a gente até encerrar o debate sobre o Grêmio, Renata, o que tu tá achando, assim, tu andou meio sumida aqui dos nossos episódios, como é que tá a tua relação com o Soares? Assim, eu disse num episódio que pra mim agora eu quero que ele dê assistência e faça gol. E de umas rodadas pra cá, aliás, de 3 rodadas que ele esteve em campo, as últimas 3 rodadas que ele esteve em campo, ele me deu isso, né? Ele me deu isso no jogo contra o Fluminense, depois o jogo contra o Cruzeiro e agora nesse jogo contra o Cuiabá. São as 3 rodadas que ele estava em campo, porque aí teve um jogo ali contra o Santos que ele não jogou. Ele tá engrenando, parece que tá dando uma engrenada, né? Agora, porque antes, assim, eu não tava com aquele amor, porque Luis Soares, todo mundo tá ok, maravilha, né? Um jogador do nível do Soares no Grêmio, né? Maravilhoso. Mas eu achava que poderia ser mais. Claro, tem o fator da idade, aquela coisa toda, o joelho dele, que ele tá dando a vida com problema no joelho. Mas agora tá melhor que antes. O amor por ele tá melhor que antes. Agora tá melhorando. Então tá, né? Não, assim, exatamente. Ele vai cumprir a temporada, né? Passar daquela celeuma toda e tudo mais. Então, pelo menos ele tá entregando. Mas ele tá entregando mais, e eu friso isso, é porque o Grêmio coletivamente, de fato, melhorou nessas rodadas que eu citei. A volta do PP também, né? A volta do PP. Também tá exatamente. A volta do PP fez com que o Renato montasse esse esquema que favorecesse, de fato, mais que o nosso ataque fosse mais servido, né? Ele não estava sendo servido, a bola não chegava no Soares. É o que diziam, ele não atua, ele não faz gol, porque a bola não chega. Essa seca aí se deve ao coletivo do Grêmio. Sim, né? sim. Porque quando a bola chegava nele, ruim, a gente via alguma coisa, ele não estava nem conseguindo resolver, mas a gente via alguma coisa quando a bola chegava nele ruim. Quando a bola começou a chegar melhor para ele, nessas 2 últimas rodadas em especial, a gente viu. Então, assim, o lance do Soares ser efetivo está relacionado com o coletivo do Grêmio, que deu uma melhorada, em razão da volta do PP, em razão de alguns jogadores poderem ficar mais soltos, né? O Cristaldo é um que, quando joga com o Soares, ele jogando mais, caindo para a lateral lá, ele não estava favorecendo muito. Jogando pelo meio tá tranquilo, né? Tá ajudando mais. E aí, Raul? Não, o que eu ia falar ali era justamente sobre o Soares. O Soares se apresentou para o Campeonato Brasileiro, seja bem-vindo. Né? O Soares está com 6 gols, certo? No Brasileiro. No Brasileiro. Nas 19 rodadas anteriores, ele não conseguiu jogar todas, ele fez 3 gols, correto? Ele jogou 17 jogos, 17 rodadas. Isso, e fez 3 gols, né? Agora ele já jogou 3 rodadas e 3 gols. Ou seja,
que dá para dizer desse jogador? Que ele entrou no time. Né? Ele entrou no time, ele entrou no espírito, ele entrou no Campeonato Brasileiro, se apresentou e avisou, olha, estou aqui. Então eu vejo assim que ele, com a entrada da qualidade do PP, aqui foi muito bem salientado por vocês, eu fico imaginando assim, pô, se o PP não tivesse, né, Alexandre, Renatinho e Gustavo, se machucado, o Grêmio estaria bem melhor, o Soares estaria bem melhor, o Soares estaria com mais gols, sabe? E uma coisa, eu vejo assim, o Soares não é aquele centroavante, atacante, que está preocupado em fazer gols. Ele está preocupado em servir e ser servido para fazer gols. É diferente, tá entendendo? Então, assim, a preocupação dele, assim, não se sabe qual deles, sabe? Faço o primeiro gol ou passo para os caras? Não, se eu passar para o cara, eu estou dando a minha assistência, tá tudo beleza. E eu acho que esse coletivo, esse espírito de grupo, ele está tendo. Ele está tendo. E eu vejo que daqui para frente, o Grêmio só tem a crescer, cara. A tendência do Grêmio é crescer. E vou te dizer uma coisa, cara. Se o Grêmio agora, por exemplo, é contra o Red Bull Bragantino, se o Grêmio se o Grêmio ganhar lá com uma assistência ou um gol do Soares, cara, ninguém vai segurar, a arena vai entupir de gente. Cada vez mais. Então, aí tu imagina, então vai ser uma loucuragem. Então, eu vejo assim, ó, o Grêmio está encaixado, Soares fazendo gol, Soares dando assistência, PP retornando, fazendo, né, uma reestreia de gala, porque ele ficou 4 meses parado, né? Então, quer dizer, pô, é aquela coisa assim, o Grêmio tinha um jogador ideal, não teve que sair atrás para, né, contratar. Só que teve a infelicidade da lesão, né? Então eu vejo assim, o Grêmio tem tudo, cara. Então tá, não, de fato, mas é que às vezes, assim, eu não tô tão otimista assim como tu, até esse teu otimismo aí tá me deixando desconfiado, acho que tu tá querendo só botar a esperança pra gente se ferrar, né, pra gente chegar no... Não. Mas assim, o Soares tem na temporada 18 gols e 11 assistências, e, de fato, e no Brasileiro ele tem 6 gols, de fato, esse número de assistências demonstra que ele é muito participativo, né? Então, né? Aliás, falando em participativo, antes de encerrar o debate de Grêmio, devolvendo a palavra para o Raul, que vai conduzir agora a resenha de Inter, o Luan tá participativo. Tá participativo. Ontem, na última rodada, ele já entrou para jogar 20 minutos, com os acréscimos jogou 25 minutos. E foi bastante participativo, né? Claro que tá ele... querendo treinar bastante também, tá se empenhando. Ele tá me mostrando... Tá dando o melhor dele. Ele tá me mostrando que quer jogar, né, Renato? Então Isso aí já tá maravilhoso. E deve jogar contra o Bragantino, porque o Grêmio, provavelmente, esses selecionáveis aí não vão ter tempo de voltar, né? Isso é uma coisa que até eu vou comentar aqui. Ora, data FIFA, se não tem tempo para os caras voltar. Onde se viu isso? E aí, Raul? Tá contigo a palavra agora. Pois então, senhores, o Inter, toda preocupação numa ponta da tabela, mas, né, flertando com a outra tabela, né? Eu pergunto para você, já jogo direto, né? O que seria melhor para o Inter neste momento? É ele abrir mão, ver que no retrovisor dele ele está perigando cair, porque são 4 pontos. Hoje ele, só nos quesitos, ele tem a mesma pontuação com o Cruzeiro, mas logo ali atrás ele tem ali quem? O Bahia, o Curitiba, Vasco, o próprio Santos, que nunca caiu, mas tende a cair, né? Ou ele pode mirar um título sem se preocupar com o rebaixamento. Alexandre? Bom, eu falei, o Inter está sofrendo de dupla personalidade, né? Isso é uma síndrome, né? Não sabe o que quer, ou não consegue administrar de forma isolada uma coisa e outra, né? Porque o Inter é um time muito bom na Libertadores, muito competitivo, muito qualificado, está sendo eficaz na Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, o Inter está sendo muito mal, né? Está jogando muito mal, os jogadores desfocados, não conseguem serem
nem parecido daquilo que são nos jogos da Libertadores, né? Mas eu penso, Raul, que assim, ó, falta muito pouco no brasileiro para escapar daquela bronca ali, né? Eu insisto, Curitiba, América e Vasco estão rebaixados. Pode passar régua aí, não tem sequer 20 pontos, tem 17 pontos o Vasco, 16 o América e 14 o Curitiba. Esses aí estão rebaixados. Eles não vão fazer mais 32, 34 pontos. É impossível. Teriam que performar em torno de próximo de 70% daqui para frente. O que, convenhamos, não vai acontecer. E eu penso que o Santos, que está com 21, né? Eu acho que é o candidato à quarta vaga do rebaixamento, o 17º. O Santos não está acostumado a estar ali. E time grande, quando começa a andar por ali sem estar acostumado, parece que trava mesmo, né? Como o Gustavo falou, perde aquele joguinho que nem perdeu para o América Mineiro. Eu lembro do Inter, quando aconteceu isso com o Inter aqui, quando caímos em 16, tem um jogo contra o Náutico em casa, agora vai, perdemos. Então, assim, é difícil. E o Inter já está ali junto com Corinthians e Cruzeiro, né? Com a mesma pontuação de Corinthians e Cruzeiro. Então, acho que falta muito pouco. Mesmo performando mal, vai dar para escapar, Raul, né? E seguir mantendo esse foco total na Libertadores, falta tão pouco, né? O Inter precisa apenas passar do Fluminense. Claro, apenas não é correto dizer, mas é só um confronto a mais para chegar na final, né? Eu penso que se o Inter não perder nenhum jogador por lesão, chegar com um time completo contra o Fluminense, o Inter tem grandes chances de passar. O Inter costuma jogar bem no Maracanã, o Fluminense dá espaço, é um time bem treinado, mas tem uma saída lá atrás que não me agrada, perde a bola, o Inter está roubando bola lá na frente, o Cudê vai saber explorar isso aí, depois a gente decide em casa com 50 mil pessoas, não vai ser fácil para o Fluminense suportar, né? Então, mas falando um pouco da rodada, né, contra o Goiás, o jogo contra o Goiás deu a bola para o Inter. Um certo momento ali, até os 20 minutos, eu achei que nós íamos ganhar pela qualificação dos jogadores do Inter, estavam praticamente todos, né? Todo o time titular. E o Goiás deu a bola e o Inter não soube o que fazer com a bola, né? Tivemos duas grandes chances de gol, mas lances isolados do Ener Valencia, né? Que comprova ser um excelente jogador, né? É um jogador diferenciado, né? O primeiro goleiro salva e o segundo, um lance inusitado, o zagueiro do Goiás deu uma rosca, a bola foi lá em cima e quando a bola tá caindo, o Valencia entra na área dentro, acho que ele bateu aquela bola até de coxa, né? Não foi com o pé, acho que foi com a coxa e o goleiro fez a defesa, né? No mais, o Inter não teve absolutamente nada nesse jogo, né? Foi um vazio completo de qualidade, né? Mas conseguimos arrancar um pontinho lá, né, Raul? Eu acho que a rodada foi boa para o Inter. O Inter subiu na tabela e se distanciou um pouco mais dos rebaixados. A rodada não foi tão ruim, falando em termos de Z4, né? Mas uma coisa que não dá para deixar passar, não sei se vocês viram, o pênalti no Ener Valencia. Aquele pênalti é claro, é um pênalti quase de cartilha. O jogador não visa a bola, não toca na bola e vai direto na perna do Ener Valencia. Eu pergunto para vocês, será que os caras do VAR lá estão dormindo, tchê? Eu não sei se tem que bater naquela porta lá e acordar aqueles caras lá, não é possível. Os caras estão encerrados dentro de uma sala ali, Raul, Gustavo, Renato, com 80 e tantas câmeras, não vem um pênalti desse. Porque o juiz não vê, né? Quando não quer, não vê. Mas quais são as premissas do VAR? Lance de pênalti, lance de gol, né? Impedimento, expulsão. Lance de pênalti é lance capital. O VAR sequer eu já tenho falado isso aqui esses dias, teve um lance aí, eu não lembro qual, que eu falei a mesma coisa aqui, também passou alguma coisa, acho que foi um pênalti também. E agora, essa mesma situação foi pênalti no Ener Valencia. Ali, provavelmente, num jogo de baixa qualidade, com o time do Goiás, horroroso, aquele pênalti poderia definir os 3 pontos para nós, né, Raul? É verdade. Gustavo, na tua concepção, na tua visão, foi pênalti ou não? Cara, eu vi os vídeos aí.
Até o Duda colocou lá no Resiliência Colorada, né, um vídeo, um lance que mostra, né? Eu vou te dizer que eu acho que foi pênalti, sim, mas a margem de interpretação é o controle da bola. Uhum. Pelo que eu vi, assim, o Enner perde o controle da bola ali. A bola escapa dele e aí vem o contato com o jogador. Eu tô fazendo meio que o papel de advogado do diabo aqui. Como eu disse, pra mim foi pênalti. Pra mim, eu daria o pênalti, né? Mas eu tenho a impressão que a justificativa foi essa. Para o juiz interpretar dessa forma, sabe? A gente já passou por um lance assim envolvendo o Bitelo, que eu até disse para vocês no episódio, que eu não tinha visto pênalti, todo mundo alegou que houve pênalti em cima do Bitelo. Não me lembro qual era o jogo, mas é recente, a gente discutiu num episódio nosso. O que eu tô querendo dizer é que vocês não podem depender de um pênalti para ganhar. Não, claro. Vocês têm que fazer todo o resto, né? É que nem a história, vocês dependeram de um pênalti anulado e perderam o Campeonato Brasileiro, né? Teve um pênalti anulado contra o Corinthians na última rodada do Brasileiro de 2020 e vocês perderam o campeonato, porque estavam na dependência daquilo. Não fizeram todo o resto. Tinham que ter ganho na rodada anterior do Sport, né? Sport Recife. Tinham que ter, de repente, produzido mais naquele mesmo jogo contra o Corinthians. E o que acontece o que aconteceu no jogo do Goiás, o primeiro tempo do jogo, do Inter não jogou nada no primeiro tempo. Aliás, o Inter não jogou nada nesse jogo. Eu acho que esses lances que o Alexandre destacou aí do Enner, eu acho que talvez tenha sido tudo. Sim, foi tudo. O Inter jogou muito mal, mas ok, o Inter não fez por merecer e não pode depender de um pênalti, mas o pênalti poderia decidir o jogo, né, Gustavo? Eu acho que foi claro, pênalti. Ele escapou o controle da bola, mas assim, se existe o VAR, né, então nós mesmos, é um consenso aqui, é um lance de interpretação, né? O VAR poderia sugerir para o juiz, olha, tem contato, não toca na bola, tem contato, revisa o lance. Eles não estão se manifestando, né? Eu concordo. E é muito erro de arbitragem, né? Tem muito erro de arbitragem. Muito erro de arbitragem. Muito erro de arbitragem. E a arbitragem do futebol brasileiro, por si só, já diz tudo, é amadora. Né? Mas assim, só para eu concluir, tem muito erro de arbitragem, mas eu sou um dos que enxerga esses erros, concordo que há esses erros nos jogos do Grêmio, em especial, eu vejo isso, só que assim, ao mesmo tempo que eu vejo os erros nos jogos do Grêmio, eu também penso, o Grêmio poderia ter feito algo sem depender daquele erro de arbitragem. Nos jogos que a gente perdeu e teve erros, eu sempre terminava o jogo, eu sempre ficava com aquilo. Eles nos roubaram, talvez tenham nos roubado, pelo menos na minha interpretação, mas a gente poderia ter feito algo a mais ali também. Então, no caso, a gente ficar chorando pelo pênalti, para nós não vai levar a nada. Acho que os clubes têm que se dar conta disso. Deu um probleminha também no jogo do Inter com o Kudê e a torcida, não deu? Deu. Sim. O que aconteceu? Ali eu acho que a torcida cobrou dele alguma coisa e ele não quis levar para casa. Ele não pode agir assim, né? Não dá para agir assim, não dá para o torcedor brigar com a torcida e ele que recém chegou ou retornou. Entendeu? Ele não consegue conviver com essas críticas com essas ofensas da torcida ali, ele deve ter sido ofendido, né? Ele não consegue conviver com isso é um erro, ele tem que ignorar isso aí, né? Porque não leva a nada e, afinal de contas, é essa mesma torcida que está empurrando o clube no Beira-Rio. Claro. Né? Ali é muito próximo, né? Muito próximo, parece um estádio de Serrinha, interior, é bem próximo ali. Provavelmente tenham falado alguma coisa que irritou ele, mas não pode. Isso precisa ser reprovado. Depois até ele falou na coletiva, né? Voltou ali, o cara não estava ali, mas ele não pode. Não é essa a função do treinador.
Não pode fazer isso aí. Tá errado mesmo. O Atlético Mineiro ele teve um problema da mesma natureza. Renatinha, tua visão feminina nessa situação do Inter? Mas, ô Renata, qual é o teu sentimento? Tu acha que o Inter pode cair? Tu acha que o Inter vai chegar em algum lugar na Libertadores? Ou tu acha que o Inter não vai chegar a lugar nenhum na Libertadores e não Nem vai no Campeonato Brasileiro. e não vai cair, mas não vai chegar a lugar nenhum também no Campeonato Brasileiro? Eu tenho medo que ganhe a Libertadores. Não queria, mas eu tenho medo, Olha, confesso. ela tá sendo autêntica, tá sendo, porque Não gostaria, né? Encaixou na Libertadores. O Inter tá encaixando, tá me lembrando um pouco 2006 esse time. Sabe? Tá me lembrando. Eu comentei com vocês, eu acho que ali em off, né, que essa semana passada nós fomos no Beira-Rio, e o sentimento lá dos funcionários do Beira-Rio que me chamou muita atenção. E eu acho que esse sentimento ele transcende ali do circuito do Beira-Rio e vai para fora. Que é assim, que a torcida colorada, sim, quer ser campeão da Libertadores, é o mais próximo, independente se cair ou não. Aí agora, se vocês me perguntarem, tu quer ser campeão da Libertadores e ser rebaixado? Esse cara, sendo campeão da Libertadores, se for rebaixado ou não, para mim vai ser diferente. Porque é aquela coisa assim, olha a magnitude, né? Tu ser campeão da Libertadores, tá, mas ano que vem tu vai estar numa segunda divisão disputando uma Libertadores. Loucura, né? A seca é Não, tão é uma grande. loucura, cara. A seca por títulos é tão grande que eles querem o Então, título. Que se dane se vai rebaixar ou não. Mas eu vi vocês falando do Santos aquela hora, né, gente? Acho que tá na hora do Santos cair já, né? Eu lembro que já faz um bom tempo que o Santos tá ali para cair. Tá tendo muita sorte já. Acho que já tá na hora. Tem que cair. Tem que cair. Assim como São Paulo e Flamengo também tem que cair. Não, mas o Santos não vai. Desde quando o Grêmio tava para cair, aquela vez em 2021, caiu o Grêmio, não caiu o Santos, tava com muita sorte já. Tem que cair de uma vez. Já não aguento mais essa história. O Santos é ruim, eu acho que cai. O time é muito desqualificado. O Diego Aguirre, eu acho que não é treinador para esse tipo de situação. Fazer, né? Ele não tem esse perfil. Não tem esse perfil. Acho que o Santos vai ter que colocar um louco lá nesse final, assim. Talvez um Menezes, quem sabe? Será? Não, ele não quer. Não quis. Para os Corinthians, né? Tá certo. Mas o bota o Argel. Esses treinadores de emergência, sabe? Ele tem que Corinthians, não adianta. Bom, vamos se encaminhar. Especialista. Vamos se encaminhar para o recado final aí. A gente está chegando ao final de mais um episódio, né? Vou rodar a mesa virtual para a gente encerrar. Vou começar com o Alexandre. Dá o teu recado final, Alexandre. Eu vejo assim que a Renata tá com medo, né, que vocês ganhem o título, né? E acho que vocês estão acreditando mesmo, né? Isso é o sentimento que eu vejo na maioria dos colorados com quem eu convivo, assim, no trabalho, no dia a dia. E não estão preocupados com o rebaixamento. Acho que é o sentimento de vocês também, né? Com relação à Libertadores, o Inter tá muito encaixado. E se passar pelo Fluminense aí é um jogo só, né? Tudo pode acontecer. Eu tô acreditando. Eu vejo com bons olhos esse embate contra o Fluminense. Mas assim, meu recado final. Primeiro o VAR, né? Olha, com todo respeito, vamos trabalhar, gurizada. Acordem aí. Vocês são pagos para trabalhar. Vamos trabalhar. E outra coisa, né? Também, a CBF numa data FIFA, marca a rodada 24 horas após os confrontos das seleções. O Grêmio tem 4 jogadores e o Inter 4. Ora, quem é que não sabe que os jogadores que estão convocados por suas seleções não vão jogar dia 13? Eles têm confrontos dia 12. Como a CBF marca uma rodada 24 horas depois de uma data FIFA? Se é data FIFA, tem que obedecer aquelas 48 ou 72 horas para o próximo jogo, né? É bem coisa de CBF, né? O Grêmio que está precisando ganhar do Bragantino, né? Para seguir essa luta, nessa esperança. Parece o Grêmio tem o uruguaio, né? O Carbajo. O Vidia Sante também.
do Grêmio. E o Inter, 4 também. Não vão voltar a tempo. Né? Então, o meu recado final vai para a bagunça da CBF, que todo ano é a mesma coisa, né? Prejudicando os clubes que têm jogadores selecionáveis. A CBF não tá nem aí, né, na real. Renato, Tipo, teu recado final, Renato. complementando, então, em relação à CBF, eles não estão nem aí também, eles mudam os jogos do nada, primeiro tá tudo certo numa data, depois trocam. Eu tenho uma amiga que ela mora em Chapecó, ela já várias vezes já reservou hotel e tudo aqui, e a CBF pega e troca a data, então eles não estão nem aí também. E outra, se não me engano, o Grêmio vai ter uns 3 jogos, um em cima do outro quase, né, com 2 dias de diferença, por aí, vai ser uma loucura. Então, recado final, isso. Teu recado final, Raul. Bom, o meu recado final é assim, Raulito, para tu seres campeão da Libertadores da América, tu pode ser rebaixado? Eu disse, pode, me rebaixa, mas eu sou campeão da Libertadores e fecha a conta. Olha aí, o Raul aderiu a isso, porque eu achava nos episódios anteriores que não, o Raul tá mais preocupado em ficar na Série A do que ganhar a Libertadores. Eles querem nos igualar, Mas Gustavo. Eles querem o título. Eles querem nos igualar, Gustavo. Eles querem nos Não igualar. é Eles querem nos assim. igualar. O meu recado final é que eu torço que o Inter não chegue a lugar nenhum na Libertadores e... eu queria o rebaixamento, mas eu não tô vendo isso também. Mas se o Inter terminar onde tá na tabela, já tá bom pra mim, que já não participa da Libertadores ano que vem. Mas assim, eu não tô tão confiante que o Inter não possa chegar na final da Libertadores. Eu acho que pelos jogos que eu vi do Inter na Libertadores, claro que os bolivianos não são parâmetro. E o Inter fez uma boa partida, uma excelente partida no Beira-Rio, contra o Bolívar. O Ener Valencia se destacou e foi, de fato, um cara diferente mesmo. Mas o meu recado final é assim, ó. Eu quero seguir no G4, acreditando que eu vou terminar o campeonato dentro do G4 e com a vaga na Libertadores, cumprindo a minha meta, né, pro ano que vem. E quero que o Inter não chegue em algum lugar na Libertadores e não chegue em algum lugar no Brasileiro. Só isso. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Muito Valeu, obrigada. um abração. Tava com Beleza? saudade de vocês.